Mas, Hélio, já que a gente está falando aí de desafio, de coisas que o Náutico precisa, Chapo fez a brincadeira do jogador, uma posição que a torcida está olhando na montagem do elenco e está sentindo que está faltando, eu acho que o clube também entende dessa forma, é a posição de centroavante. Exatamente. Muita dificuldade no mercado, né? Eu tinha feito uma previsão, deixa eu te contar isso. Eu tinha feito uma previsão no meio do ano passado, dizendo: olha, gente, talvez, se o Náutico subir para a Série B, ele não consiga trazer esse atacante em dezembro. Porque eu já prevejo a dificuldade, o mercado inflacionado, os jogadores pedindo muito, o Campeonato Paulista conseguindo levar muitos desses jogadores. Então, eu já imaginava que seria natural que, no primeiro momento, o Náutico não conseguisse fazer esse jogador e só viesse a conseguir em um outro momento. Ainda falta esse centroavante, né, Hélio? Falta, naturalmente, falta. E a gente está tendo que dar uma segurada. Você citou uma coisa interessante. O mercado também não está favorecendo tudo isso, não. Sabe? Você fala que você quer. Tem um jogador. Quando você vai olhar os detalhes, você não tem tanto esse jogador. Então, nós estamos sim, nós estamos ligados, tá? Nós estamos assim, achando que a Série A agora apresentou. Vai começar a definir algumas coisas dos elencos da Série A, e isso aí pode dar brecha para a gente tentar. O que foi discutido e o que foi falado, né, que chegamos a conversar com a gente, é coisa anormal, né? Coisa anormal. Anormal. Você não vai, peraí, a coisa não é assim. Ninguém está aqui falando de jogador de 400 e 500 mil reais. Isso não existe. Quer dizer, então, eu acho que o mercado também vai dar uma sentada. Nós estamos apostando nesse início de Pernambucano uma versatilidade de alguns jogadores, né? Um jogador que tem treinado muito bem, eu sempre tenho que falar publicamente, mas esse jogador, o Sam está treinando muito bem, sabe? É um jogador que eu aposto no crescimento dele. É muito jovem, é muito menino, está um pouco assim, precisando um pouco mais de orientação até na sua vida profissional, né? A pessoa que cuida dele, o agente, a pessoa tem que abraçar mais essa pessoa, esse menino, porque é um garotão, sabe? Então a gente está muito atento a isso. Um dos jogadores Você que vê nós ele de subimos. posição, Hélio. Hélio, desculpa. Não, Você vê o. eu vejo ele como atacante central. O Tá. Sam como beirada, do jeito que nós jogamos, o jogo dele não flui. Pode ter certeza. Ele precisa de espaço. Quer dizer, qualquer beirada que a gente usa, ou ele é um beirada de atacar a linha, né, ou ele é um beirada de flutuação. Vinícius é um beirada de flutuação e de atacar a linha. Né? Características, essas duas características. Aí o Toró já é um atacante de atacar a linha. Um atacante decisivo. É incrível. Eu estou acompanhando esse jogador no dia a dia, mas é incrível como ele é decisivo. Tudo aquilo que me passaram dele, que eu conversei com meus amigos lá da Ponte Preta, inclusive, ele tá mostrando. Interessantíssimo. O Todinho ainda tá numa fase de recondicionamento de força, para a gente não ter problema com ele, né? Chegou um pouco atrasado, não vai estar à minha disposição no primeiro jogo, não acredito, né? Então, o Sam é um jogador, é um dos jogadores que mais ataca a profundidade que nós temos, tá? É totalmente diferente do Paulo. Hoje, por exemplo, o Vinícius fez uma flutuação e colocou uma bola no Paulo, e ele olhou assim pra gente e falou: pô, até parece que eu não conheço o Paulo, eu jogo com o Paulo há tanto tempo. Paulo, você não pode ficar colocando bola para ele na profundidade. O Paulo é flutuaçãozinha curta, técnica, você entende? É o jogador da técnica que faz o setor dele jogar, né? O jogador de ataque à linha é o Sam. Nós estamos querendo um jogador, eu quero um jogador misto. Eu quero um jogador que ataque a linha, você entende? Mas que tenha essa mobilidade técnica também, que para nós é fundamental. É difícil? É um atacante. Me fugiu o nome dele agora, mas ele está no exterior. Nós tentamos e ele está no exterior. Então, um jogador que era um meia, me fugiu. O Matheus Desculpa. Peixoto? Como?
É o Matheus Não, Peixoto? não era Matheus, não. Esse menino estava no Ituano, do Ituano ele foi para a Ásia. Está muito bem, né? Muito bem, muito bem. Me fugiu, desculpa até falar uma coisa. Tony Anderson. Tony Anderson. Esse foi o jogador que a gente foi atrás. Entende? Esse é interessantíssimo como atacante hoje, como centroavante. Interessante, tanto que está muito bem. Renovou lá fora. Está muito bem. Esse é um jogador acima da média na função. É muito interessante. É do jeito que eu gosto. Eu, sinceramente, eu não gosto muito do centroavante que o jogo meu tem que fluir todo para ele. Eu não gosto. Eu gosto do atacante que ele participa do jogo coletivo. O Chiesa era... Porque o Chiesa, para mim, foi um dos grandes centroavantes que eu trabalhei. Porque o Chiesa tinha essa dupla função. Ele era um matador, mas o Chiesa fazia o ataque jogar. Ele fazia o ataque jogar. Entendeu? Então, são algumas diferenças. O Anselmo Ramon, um jogador que me chamou muita atenção, trabalhando perto de mim, mas é um jogador também que, com a ida do Daniel, tirou todas as chances de trabalhar com a gente. Porque o Daniel trabalhou com ele 1 ano e meio, né? Naturalmente, mas a gente está buscando. Tem um aí que eu tô pensando nele, mas eu acho o executivo do clube dele muito, muito mascarado, não dá para falar com ele, não. É impossível. Então, eu vou deixar. É que eu falo, vou deixar a Série A dar uma sentadinha, aí você faz aquela brincadeira, né? Vamos lá, ver o que dá, o que pode acontecer. Então tá na Série A ele, né? Tá na Série A. Tá na Série A. A gente falando aqui, a gente tenta sempre tentar antecipar, né, a característica de jogador. Sim, claro. E eu acho que o 9 é o mais difícil para vocês, porque vocês precisam de um cara que pressione, um cara Exatamente. que saiba trabalhar no pivô, porque muitas vezes o Náutico joga com a linha de defesa do adversário lá atrás. Você precisa de um cara de área. Então, eu até aqui em uma live eu falei, precisa de um centroavante híbrido. Porque assim, você pode ter certeza. Tem que fazer tudo. É por isso que até o Guilherme e a comissão discute muito isso comigo. Professor, o senhor gosta assim mesmo. Eu falo, aí eu vou para a explicação, nós vamos discutir. Por quê? Porque tem isso. Eu tenho uma flutuação muito boa e nós trouxemos um jogador muito agressivo de passe. Um jogador que encontra passe pra caramba, que é o Dodô. O Dodô é um jogador, sabe, o nível de passe, de achar passe difícil do Dodô é impressionante. Então, eu preciso de um centroavante que comungue isso com ele. A princípio, quem vai jogar de centroavante é o Paulo. O Paulo está muito bem, está treinando muito bem e está casando com essa característica de Dodô aproximar muito, do Vinícius flutuar. E eu tenho pelo lado de campo, eu tenho a opção hoje de eu não vou usar o Todinho ainda, né? Então eu tenho a opção de usar o menino, o Toró, que é um jogador agressivo de linha, como também do Felipe. O Felipe está penando um pouco, porque o Felipe trabalhou 2 anos na Ásia, né? E lá, meu irmão, trabalho de força. Lá não existe preparador físico, né? Na Coreia não existe preparador físico. Muitas vezes eles contratam um preparador físico, o cara vai lá, faz a pré-temporada e depois vem embora. Tá entendendo? E a parte de força dele, ele mesmo falou. E aí a gente vai para os testes e já acusa. Mas é um jogador interessantíssimo. Muito interessante. Hélio, você tem um outro jogador que agora não está conseguindo contar 100% com ele está no processo de recuperação, que é o Juninho, mas é um dos jogadores que, quando o Náutico fez o mercado, foi uma das contratações, acho que o lado do Dodô também, mais elogiadas assim, porque uma contratação elogiada a nível de Série B é quando você vê que tem muitos clubes querendo jogador. E exatamente. aparentava ter muita gente interessada no Juninho, porque o Juninho fez um 2025 muito forte, né? E as contratações mais difíceis é quando o ano em questão, o último ano, é o ano bom do jogador. Exatamente. Ano de alta do jogador. Aí, e ele estava num clube, viu, e é importante frisar, né? Ele estava num clube que o dono do clube é um dos empresários mais fortes, é o mais forte do futebol brasileiro. O cara é fenômeno, que é o Bertolucci, né? Bertolucci. É fenômeno, tá entendendo? Mas, aí eu falo, eu muitas vezes eu critico muito o empresário de futebol, a gente, tá entendendo? Mas é muito bom
quando você começa a conversar com um agente de jogador profissional. Sabe? O Luiz Alberto, que é o dono do Juninho, que é o cara que trabalha o Juninho, foi de um profissionalismo maravilhoso. A primeira conversa, ele entendeu o que a gente queria, ele entendeu que eu já conhecia o jogador, né, de ponta a ponta, que nós mostramos para eles por que a gente pensava no Juninho. Quando apareceu o problema, nós administramos o problema do joelho, e ele foi muito correto. Ele aceitou todas as ponderações nossas, aceitou, não, se vocês têm condições de fazer a cirurgia do jogador, porque nós pegamos de exemplo o Vinícius, que foi o mesmo problema do Vinícius, foi o problema do Juninho. E méritos do doutor Marcelo, o nosso cirurgião, nosso médico que comanda a parte de joelho do clube, ele bateu, ele pela internet, ele falou, ó, se vocês quiserem trazer o jogador, vocês podem trazer, eu não vou precisar nem de exame, eu vou fazer a ressonância, mas o problema dele é esse, e a gente resolve como resolvemos no caso do Vinícius. O Juninho hoje já está dentro do campo, viu? Então, para vocês saberem, o Juninho está dentro do campo. Trabalhos, né, limitados, mas dentro do campo. 15 dias. Ontem inteirou 15 dias, ele está dentro do campo hoje. Com 21 dias, nós estamos apostando muito e mérito também da fisioterapia. Nossa fisioterapia mais uma vez, atuou muito bem. O Juninho, eu acredito que na segunda, terceira rodada, eu vou ter o Juninho inteiro mesmo.